Viva está com o Hora da Verdade. A nossa convidada é Mariana Vieira da Silva, a Ministra da Presidência, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde. Vamos começar pela relação com este novo PSD. Luís Montenegro não é propriamente um desconhecido para este governo e também para o PS. A relação com este PSD vai ser diferente da que era com Rui Rio? Bom, o que é fundamental para qualquer democracia e também para a nossa democracia é que exista um partido da oposição forte, que possa constituir uma alternativa e que saiba, naturalmente, nas dimensões em que o acordo mais alargado é necessário, estar disponível para esse acordo mais alargado que tem acontecido. Quanto ao mais, é fundamental que um partido como o PSD se reforce e reforce o seu lugar de liderança da oposição. Novo líder do PSD é uma expressão que não sabemos quanto tempo dura. O que sabemos é que é alguém que conhecemos, que já foi candidato, foi líder parlamentar e o Partido Socialista aquilo que procura é estar sempre disponível para um diálogo alargado, sabendo que há matérias que temos procurado que possam ser sempre acordadas entre os dois maiores partidos, como aquelas que dizem respeito a infraestruturas estruturais, para não vivermos outra vez aquilo que temos vivido, e também esse papel de alternativa ao governo, que é um sinal de uma democracia forte e saudável. Este PSD é um interlocutor essencial para o Partido Socialista e para o governo. É mais do que as outras oposições? Ou está tudo no mesmo patamar? Bom, é evidente que a nossa democracia tem vivido com dois grandes partidos que fazem com que em Portugal não tenham acontecido fenómenos de extrema pulverização como aconteceram noutros países e que isso é importante. A perspectiva de diálogo alargado é uma perspectiva que o Partido Socialista tem sempre, naturalmente, que um grande partido como é o PSD e a forma como um acordo com o PSD representa uma maioria tão significativa na Assembleia faz com que haja diferenças entre os partidos, mas essa é fundamentalmente uma matéria que cabe a cada partido, a cada organização, escolher o seu líder e garantir que o seu líder representa essa alternativa. O Primeiro-Ministro já definiu o novo aeroporto de Lisboa e o TGV como matérias que quer consciencializar com o PSD de Montenegro. Há outros dossiês que possam ser também consciencializados? Bom, os dossiês relacionados com as infraestruturas, desde o primeiro governo António Costa, têm sido sempre indicados como áreas em que a consensualização é importante. Porque aquilo que não pode acontecer novamente é o país tomar decisões relativamente às quais recua e depois avança e depois recua à medida que os governos mudam. Obviamente, outras dimensões relacionadas com as áreas de soberania têm sido também sempre alvo de debate alargado e de discussão com os partidos e com o PSD em particular e para o Partido Socialista nada muda desse ponto de vista com a nova liderança do PSD, a não ser uma nova oportunidade de procurar esses entendimentos. De qualquer maneira, houve aqui como que uma provocação por parte do Primeiro-Ministro em relação a Luís Montenegro, ao dizer que será o PSD, o que o PSD quiser em relação ao aeroporto ao novo aeroporto de Lisboa, será aquilo que vai ser feito. O governo está suportado por uma maioria absoluta. O governo pode fazer aquilo que quiser. Mas repare que eu não vejo nisso qualquer provocação. Tem sido sempre essa a nossa postura relativamente ao aeroporto. Tanto assim é que, quando em 2015 chegamos ao governo, existindo uma proposta que é pública, nem sequer era a proposta da preferência do líder do Partido Socialista, do Primeiro-Ministro António Costa, mas para procurar um acordo e para procurar que ele fosse sustentável no tempo, foi entendido prosseguir exatamente aquilo que tinha sido deixado pelo governo anterior. Quando nós falamos da necessidade de grandes compromissos, essa não pode ser uma frase vazia, tem que ser uma frase que inclui a disponibilidade de ceder. E aquilo que dizemos é
aquilo que é preciso para termos, finalmente, tantos e tantos anos depois, um aeroporto que resolva os problemas que neste momento temos, é um acordo entre os dois maiores partidos, que torne esse projeto sustentável no tempo, como qualquer aeroporto tem de ser, e por isso estamos disponíveis para aceitar aquela que for a solução com que o PSD está confortável. Esse é o maior sinal de disponibilidade para a negociação. Não é provocação nenhuma, é mesmo como tem sido, e nem assim tem sido possível que o PSD defenda a mesma solução que defendeu no passado. Mas em que ponto é que poderá ficar o estudo de impacto ambiental caso haja esse consenso com o PSD? O mais importante de tudo é haver um acordo sobre a solução. O resto são os procedimentos que têm que ser cumpridos. Agora, sem um acordo sobre a solução, nós arriscamos-nos a que todos os procedimentos se repitam ad eternum em função de uma decisão que não foi tomada. E, portanto, para o Partido Socialista, e eu repito que relativamente ao aeroporto e às outras infraestruturas, TGV, por exemplo, como os comboios de alta velocidade, ou mesmo outros, porque levámos ao Parlamento o Programa Nacional de Investimentos, são áreas onde, precisamente para não repetirmos os anos do passado, temos sempre, os erros do passado, temos sempre dito que é nesse diálogo com o maior partido da oposição, com a maioria do Parlamento, com os 2/3 no Parlamento. Foi na altura a medida que tínhamos sobre investimentos indicada no programa em 2015, para procurar ultrapassar aquele que é o problema fundamental, que é anda para a frente, anda para trás, em grandes investimentos que são fundamentais para o país. Mas deixa-me só insistir um bocadinho na questão da Liliana, que em relação ao estudo de impacto, se houver um acordo entre Governo, PS, PSD, sobre esta matéria do novo aeroporto, é escusado haver esse estudo de impacto ou é essencial na mesma? Todas as exigências legais que um grande investimento comporta serão cumpridas. Outra questão diferente é o acordo político sobre qual é a melhor solução, para que cada solução escolhida não tenha como resultado imediato que o partido da oposição vem dizer que não era essa, mesmo que até tivesse sido essa, como foi o caso do Montijo, que tinha defendido há poucos meses. Há uma tentativa de grande acordo sobre as grandes infraestruturas. Sobre outros dossiês, por exemplo, em 2023 temos a eleição de um novo presidente do Tribunal Constitucional. Bem, sei que isto é um pouco da alçada da Assembleia da República, não é? Mas aí, por exemplo, também pode haver um acordo definitivo entre PS e PSD sobre o novo presidente. Não haverá lugar para dramas, por exemplo? Bom, o que importa reafirmar é a nossa postura de diálogo na eleição desses diferentes órgãos, que já passaram por momentos difíceis ao longo das últimas legislaturas. É em sede da Assembleia da República que esse debate deve ser feito e o Partido Socialista tem sempre reafirmado essa disponibilidade. A semana passada tivemos aqui no Hora da Verdade o coordenador da Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o professor Pedro Dominguinhos, que admitiu que a inflação e o aumento do preço dos combustíveis colocam em risco a execução do programa. Vê esse risco para Portugal? Corremos o risco de não conseguir executar a bazuca na sua totalidade? Bom, em toda a Europa, neste momento, e já com discussões com a Comissão Europeia, se discute como lidar com as metas do PRR, mas não só, com as metas que foram estabelecidas em função de um significativo aumento de preços e não só, também da dificuldade, por exemplo, no acesso a algumas matérias-primas que, vindo de uma região que está neste momento em guerra, traz grandes problemas de abastecimento em alguns setores e, portanto, há um debate que não é nacional, é um debate europeu, se é possível, com preços diferentes e com dificuldades de acesso à matéria-prima e com uma guerra, enfim, na Europa, manter exatamente o nível de compromissos. E quando falo de nível de compromissos, como sabem, o Programa de Recuperação e Resiliência tem uma lógica que é associada a uma determinada verba, está, por exemplo, um conjunto de equipamentos, ou um conjunto de construções, um conjunto de habitações. O mesmo volume financeiro pode não permitir o mesmo número de habitações. E esse é um debate
que está a existir na Europa, que é um debate inevitável, que não tem uma marca nacional, não é o PRR português que pode sofrer riscos de aplicação, é o contexto em que vivemos, é uma discussão que teremos enquanto país ativo e na União Europeia. Não é uma discussão nacional e que decorra de uma maior dificuldade em executar o PRR. Este e aquele projeto podem ter que ir sofrendo correções de calendário. De calendário, por exemplo, de valor por outro, e existirem os recursos possíveis, sejam eles através do recurso a empréstimos, seja de reforço de verbas, para cumprir os nossos objetivos. Mas, como digo, esse é um debate que é inevitável, que acontece nos fundos europeus no Portugal 2020, desde logo, e que também acontecerá no PRR. Não devemos olhar para esse debate como uma especificidade nacional, porque não é. É um debate que em toda a Europa tem que ser tido, uma vez que a forma como foram calculadas as metas foi através de um preço base que foi calculado e que é hoje desatualizado. Isso não significará forçosamente não cumprir o PRR, depende dessa negociação que tem que ser tida e que está a ser tida. Paralelamente, além dessa correção do calendário, podemos esperar mais medidas para aliviar os efeitos da guerra na Ucrânia, que o Governo tome medidas como os últimos pacotes? O Governo, quando anunciou o primeiro pacote de medidas, disse que esse era um processo que tinha que ser permanentemente avaliado. Algumas das medidas, que decorriam desde logo de aprovação da Comissão Europeia, ainda não estão em vigor, outras estão, e aquilo que se espera é essa avaliação permanente nos próximos meses. Pedro Dominguinhos, na semana passada, no fundo, desvalorizou eventuais focos de corrupção ou de mau uso dos fundos europeus, daqueles que estamos a falar, não é? Da bazuca e do PRR. Mas já houve avisos também por parte do Ministério Público em relação à falta de pessoal para ir fiscalizando. Há aqui uma... Não há aqui razão para ter receios em relação a essa corrupção que pode minar a execução do PRR. Não é, ou é tão residual o risco que não há preocupação em relação a isso? Bom, qualquer pacote financeiro, como é o PRR ou são os fundos comunitários, deve ter associado um conjunto de medidas que procurem precisamente prevenir os fenómenos da corrupção, ter mecanismos de auditoria e de combate à fraude internalizados. Essa é a regra que os fundos europeus sempre trouxeram e que neste momento, aliás, mesmo além dos fundos europeus, os próprios orçamentos nacionais também têm. Foi um caminho de aprendizagem que ao longo das últimas décadas foi feito. No Programa de Recuperação e Resiliência, em particular, foi decidido criar uma comissão de auditoria e controle que precisamente tem a missão de auditar esses sistemas de controle interno, saber se eles estão implementados, se eles são suficientes, se eles são capazes de fazer o seu trabalho de combate, de prevenção ao fenómeno da corrupção, de evitar dimensões de duplo financiamento, de precaver, no fundo, todas as utilizações indevidas do dinheiro. A questão é saber se há recursos humanos para isso, não é? E aquilo que, perante as notícias e as diferentes críticas fiz, foi pedir precisamente a essa Comissão de Auditoria e Controle que se pronunciasse sobre a necessidade de fazer alterações nesse modelo, porque no fundo é assim que devem funcionar as instituições. Se há uma instituição de que faz parte a Inspeção-Geral de Finanças, a ADC, que participa nas reuniões do Ministério Público, que tem algo a dizer sobre a necessidade de introduzir alterações, o Governo está disponível para as introduzir. Aguardo essas indicações que permitam, no fundo, clarificar e fortalecer o modelo de auditoria, o modelo de controle e o modelo de combate à fraude. Esse é o trabalho que se espera e é por isso que essas comissões existem, para agora que passaram, já foi passado o primeiro período, o primeiro pedido de financiamento, estamos a aproximar-nos do segundo, saber se os instrumentos que foram criados são suficientes ou precisam de ser melhorados. É essa a essência da criação desses grupos e por isso é tão importante para não esperarmos pelo fim,
para corrigir os erros que tiverem acontecido, para podermos corrigir os instrumentos que temos de auditoria e de controle e necessariamente com uma adequação de meios ao trabalho que existe. Relembro que as instituições que em Portugal têm essas tarefas, da Inspeção-Geral de Finanças, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, fazem todos os dias o seu trabalho nestas matérias. O PRR não é um caso isolado, existem sempre mecanismos de financiamento, programas de apoio financeiro, em que esse trabalho de auditoria é feito e o PRR não é exceção. Recentemente foi conhecido o parecer do Conselho Consultivo das Fundações sobre a Fundação João Berardo, parecer esse pedido pelo Governo. Confirma a intenção do Governo de não extinguir a Fundação João Berardo, como é recomendado no parecer? Bom, o Governo recebeu um relatório da Inspeção-Geral de Finanças com uma determinada indicação e cabe-lhe ouvir as partes. As partes, no caso o parecer do Conselho Consultivo, servem também para definir em que termos é que a extinção pode ser levada a cabo, garantindo todas as precauções que, por exemplo, nesse parecer são indicadas, e o propósito do Governo é prosseguir aquilo que tinha sido indicado. Portanto, e avançar com a extinção da Fundação. E avançar com a extinção. Tem ideia de quais é que serão os prazos e os próximos passos? Estes processos são complexos, por isso é que é importante que os parceiros existam e que alertem para determinados riscos. O nosso papel é corrigir esses riscos e prosseguir esse trabalho. Não são processos rápidos, são processos complexos e que devem ser feitos cumprindo todos os passos, todas as cautelas, mas fazendo aquilo que cabe ao Estado, perante a indicação da Inspeção-Geral de Finanças de um conjunto de irregularidades, tirar delas conclusões. Prevê algum tipo de custo ou uma indenização acima do normal com este processo? Não, este processo, nós aqui há alguns anos tivemos um grande debate sobre fundações em Portugal. Aquilo que é fundamental é que, perante um relatório da Inspeção-Geral de Finanças que indica um conjunto de situações que não são regulares, corrigir essas situações, levando até às últimas consequências dessa correção. Nós não podemos ter um discurso. Quando dizemos que não há suficiente acompanhamento, proteção e controle e depois alertarmos para os riscos de tirarmos as devidas consequências desse processo. É isso que o Governo fará, de forma transparente, ouvindo quem tem de ouvir e tomando as decisões que tem que tomar. Vamos passar para um outro tema. Covid-19, ao longo destes 2 últimos anos, foi muito a cara da política do Governo em relação à pandemia. Na semana passada os casos de Covid-19 baixaram, mas tivemos mais de 170 mil casos, isto em 2020 seria um estratosférico. O número de óbitos também baixou, mas a taxa também não é assim tão baixa. Chegámos a um nível de óbitos de 220 mortes na semana de 24 a 30 de maio. Estamos ou não em altura de puxar o travão de mão, como tanto gostava de dizer o Primeiro-Ministro, em relação à Covid? Às restrições, um novo pacote de restrições, ou não há nada disso? Nós, ao longo destes 2 anos, não vivemos sempre a mesma situação. Temos hoje muito mais conhecimento do que tínhamos há 2 anos sobre como é que a doença evolui e temos as vacinas. E isso é que transforma a nossa relação com o número de infectados, porque nós sabemos hoje, sabemos pelos dados dos internamentos, sabemos pela nossa própria experiência individual e familiar e coletiva, que o facto de existirem as vacinas, que o facto de termos uma percentagem muitíssimo significativa da população vacinada, nos dá outras condições de nos relacionarmos com o número de casos, que já não é olhando apenas para o número de casos, ainda que isso seja um sinal, mas também para as suas consequências do ponto de vista da saúde, dos riscos de internamento e dos riscos de morte. É isso e não nenhuma outra razão que leva a uma atitude diferente perante um número de casos que é maior. Sabemos que a pandemia ainda não acabou e que corremos sempre o risco de aparecer uma nova variante a que a vacina não responde da mesma forma, e por isso é que nos momentos de transição, quando há novas variantes, às vezes é preciso tomar medidas até termos a certeza
que aquela variante que o sistema imunitário, através da vacina, tem capacidade de responder àquela variante. Agora, um cenário de total desconhecimento desta doença, como aquele que vivemos inicialmente, já não é o que vivemos. Temos que viver, e fomos dando nota ao longo do último ano dessa transição, de deixar de estarmos centrados propriamente apenas no número de casos, mas no impacto que o número de casos tem no nosso SNS e na vida de todos nós, e portanto é isso que continuaremos a fazer. As reuniões de acompanhamento continuam com a mesma regularidade. As do Infarmed acabaram, não é? As do Infarmed acabaram porque elas dirigem-se fundamentalmente a mudanças, a momentos de mudança nas medidas, mas o acompanhamento que fazemos com esses mesmos peritos é permanente, o acompanhamento que fazemos ao aparecimento de novas variantes é também permanente. Isso é que nos permite saber em que momento, se ele voltar a chegar, é que é preciso puxar o travão de mão. Neste momento não vivemos nessa fase, vivemos com uma variante que, graças às vacinas, permite que as pessoas continuem a fazer a sua vida, que recuperem rapidamente, que os níveis de internamento, tanto em enfermaria como em cuidados intensivos, não sejam significativos, sejam associados a outras comorbilidades e a idades mais avançadas, onde a sensibilidade é maior, e daí a dimensão-chave da nossa resposta à Covid-19 neste momento ser a proteção dos mais vulneráveis, vacinando-os previamente e também garantindo que todos nós sabemos que temos os instrumentos, as máscaras, a nossa capacidade de autoteste para sabermos quando estamos com alguém que está numa situação mais vulnerável, podemos ser parte da proteção dessa pessoa. Falou da questão da vacinação dos mais vulneráveis. O que é que podemos esperar do verão? Será um verão descontraído? Iremos aproveitar o verão para generalizar o segundo reforço da vacinação ao longo do verão e ainda antes do outono? É expectável, por uma medida de precaução, implementar máscaras novamente em locais onde já tinham deixado de ser obrigatórias? As máscaras deixarem de ser obrigatórias não significa que não devam ser usadas. Quando estamos num espaço menos ventilado, mais povoado, ou quando sabemos que tivemos um contacto que pode ser de maior risco, quando estamos com alguém mais vulnerável, devemos usar a máscara. E esse é o sinal que temos procurado passar, porque a obrigatoriedade não é a única regra. Relativamente ao plano de vacinação, neste momento as indicações que existem, também a nível europeu, é da vacinação dos maiores de 80 anos ou de pessoas de especial vulnerabilidade. O Ministério da Saúde está neste momento a trabalhar na apresentação daquela que é a estratégia vacinal para o próximo outono, e depois dessa apresentação será preciso organizar logisticamente essa vacinação, que provavelmente decorrerá ao mesmo tempo que a vacinação da gripe, e que precisa de uma resposta. Mas primeiro é preciso esperarmos pela apresentação do programa por parte do Ministério da Saúde. Para as restantes faixas etárias, não é? A partir dos 60 anos para baixo. Ou para a definição que entretanto for feita de quem são os cidadãos que ainda precisam de uma dose de reforço. Essa é a escolha que cabe, como temos sempre dito, essencialmente às dimensões técnicas. Ao Governo cabe ter vacinas e ter tudo organizado para poder vacinar os portugueses que, do ponto de vista da Direção-Geral de Saúde e da Comissão Nacional de Vacinação, sejam identificados como precisando dessa vacina adicional. Passemos para um outro tema, mas que está relacionado com a Covid, que é o anteprojeto da Lei de Emergência Sanitária. O bastonário da Ordem dos Advogados já veio dizer várias vezes, até aqui no Hora da Verdade, que tal como está, o texto é inconstitucional, porque a Constituição só prevê que a privação de direito à liberdade, ou seja, a prisão, por razões de saúde em caso de doença mental, mas não prevê em caso de doença contagiosa. E que se calhar até é preciso mexer na Constituição para que isto seja previsto na lei fundamental. Como é que o Governo, se bem que o projeto agora ainda está na Assembleia da República, como é que o Governo pode contornar aqui esta eventual inconstitucionalidade? Bom,
Em primeiro lugar, foi precisamente foi precisamente por esse debate existir que o Governo procurou reunir um conjunto de juristas de reconhecido mérito e valor para preparar o trabalho deste anteprojeto de lei. Sabemos que essa é uma reflexão difícil, com a qual lidamos, enquanto país, devo dizer, muitíssimo bem ao longo da pandemia, porque não estivemos a fazer esse debate, estivemos a tomar as medidas que foram consideradas necessárias, numa grande articulação entre o Governo, o Presidente da República e a Assembleia da República. Agora, como dissemos sempre, é tempo de fazer esse debate. Esse debate parte de um estudo que procura responder precisamente a essas questões, dizendo que entende que não é necessário alterar a Constituição e procurando encontrar uma resposta para essa não necessidade. O debate agora tem que continuar ao nível da Assembleia da República e, de qualquer maneira, o Sr. Presidente da República já anunciou que, precisamente, dada essa sensibilidade, isso passará sempre por uma pronúncia também do Tribunal Constitucional. Aquilo que me parece fundamental é que retiremos os ensinamentos destes 2 anos, em que foi possível tomar um conjunto de medidas para termos uma lei adequada a estas situações, porque sabemos que com fenómenos das alterações climáticas, com fenómenos de uma crescente globalização e circulação de pessoas em todo o planeta, eles são mais prováveis do que foram no passado e, portanto, temos que ter os instrumentos jurídicos que nos permitam lidar com esses momentos. O Governo fez o seu papel, que foi procurar que um conjunto de pessoas, de especialistas da área da saúde e também da área do direito fizessem essa reflexão. Existe um anteprojeto que tem agora a capacidade de ser debatido na Assembleia da República e não só, também na sociedade civil, e depois chegaremos certamente a uma decisão em linha com aquilo que a nossa Constituição permite, como aliás acontece sempre. Mas é essa a apreciação do Governo, então, que não é de facto que o anteprojeto está conforme e que não é preciso esse acerto da Constituição? Não, o papel, o documento que foi entregue ao Governo foi entregue na perspectiva de que não carecia de uma revisão constitucional. Agora cabe à Assembleia fazer o debate e o Presidente da República, como disse, já disse que a aprovação e a promulgação dessa lei depende de uma pronúncia do Tribunal Constitucional, de forma a garantir que esse é um entendimento partilhado por todos. Nós nunca escondemos a sensibilidade destas decisões, só isso explica que o país tenha estado o tempo que esteve em estado de emergência, a sensibilidade dessa decisão. E agora cabe-nos para passar para a fase seguinte, ter uma lei que procure responder, obviamente, como sempre, cumprindo a Constituição. A Sra. Ministra tem a tutela do Ministério que está a coordenar as mudanças para o edifício sede da Caixa Geral de Depósitos. Esta é uma mudança que tem recebido críticas pela opacidade do processo, pela inexistência de um estudo sobre os custos e poupanças associadas. Vamos conhecer esse documento, se é que ele vai ser delineado, e em que números é que o Governo se fundamenta para esta decisão. E já agora também perceber quando é que vai acontecer a mudança do Primeiro Ministério e o que é que se pode saber já sobre os ministérios, sobre os edifícios que vão ficar vazios. Muito bem. Há muitos anos que esta procura de uma solução que possa concentrar o Governo num mesmo espaço e os serviços da administração pública que têm funções significativas de apoio à tomada de decisão política, é uma discussão que há muitos anos é tida e foi sempre difícil encontrar um edifício que tornasse essa mudança possível. Neste momento este edifício existe, o processo, a contabilização dos ganhos depende também do ritmo a que a ocupação do edifício possa existir e da forma como esse edifício é ocupado. E é por isso que os números ainda não existem, não é falta de transparência, é um trabalho que está em curso, porque saber em que momento cada ministério entrará, quais são as dimensões do edifício e como é que pode ocupar, como é que pode ser ocupado de forma a saber exatamente quantos edifícios são libertados, é um elemento essencial dessa contabilização, é o estudo que neste momento está em curso, mas há outras dimensões. Quando, hoje em dia, 2 equipas ministeriais precisam de fazer uma reunião, isso muitas vezes implica atravessar a cidade e deixará
de acontecer quando os ministros se dirigem a uma reunião do Conselho de Ministros. Isso implica que cada um deles se transporte, mas não só. Também muitos dos serviços de apoio aos diferentes ministérios poderão deixar de existir em tão grande número e ter também eles uma dimensão de concentração e, portanto, calcular todas as dimensões em que pode haver poupanças implica um trabalho, que é o trabalho que está neste momento em curso, que obviamente, e como não poderia deixar de ser, será público, conhecido e passível de ser debatido. O que temos é que ter em conta que ele tem muitas dimensões. Os edifícios que se libertam e as suas futuras ocupações ou alienações, a forma como a administração pública se pode reorganizar no seu trabalho, tendo muito mais serviços partilhados do que hoje pode ter por estarem dispersos na cidade, as deslocações que deixarão de existir, tudo isso são elementos de uma contabilização que foi feita para decidir se avançávamos ou não e que agora tem que ser feita com todas as suas dimensões para podermos chegar a um número que justifique que a ida para aquele edifício é uma ida que não custa mais ao Estado, muito pelo contrário. É esse o nosso objetivo. Relativamente a calendário, ainda o compromisso que temos é que até ao fim deste ano comecem a mudar. A Caixa ainda ocupa parte daquele edifício, portanto é um calendário que não é curto, porque exige que as pessoas que atualmente trabalham naquele edifício tenham outro edifício para trabalhar. E, portanto, há aqui uma gestão faseada deste processo no tempo, mas todas essas dimensões, as dos ganhos na reorganização da administração e as dos ganhos efetivos por deixar de ter edifícios arrendados, por poder alienar alguns edifícios, por os poder destinar a outras atividades, tudo isso fará parte de uma decisão final e de um acordo final que ainda neste momento não existe. Mas a médio prazo, a Caixa e o Governo irão partilhar a sede, ou a ideia é que todos os funcionários da Caixa Geral de Depósitos saiam da sede e fique um edifício exclusivo para usufruto do Governo? Existe uma fase em que essa coexistência no mesmo edifício existirá, e existirá uma fase em que todo o edifício será o edifício sede do Governo e dos organismos centrais da administração pública. Tipo o quê? Que entidades é que... Por exemplo, as secretarias-gerais, por exemplo, os gabinetes de estatística e de planeamento, no fundo, um conjunto de serviços cuja principal função não é propriamente o atendimento ao público, ainda que também possa haver espaço de atendimento ao público lá, mas sim a elaboração de informação, a ajuda no processo de decisão, a definição de políticas públicas, que poderão partilhar, mas este é um processo que não é imediato, é um processo que exige também trabalho de reorganização da forma de trabalhar da administração pública, que também está em curso. Falou na alienação de alguns edifícios onde estão agora os ministérios, por exemplo, os do Terreiro do Paço, é uma hipótese de serem alienados esses edifícios? Ainda não é fácil dizermos exatamente que edifícios ficarão libertos, e eu disse alienação, ocupação para outras atividades. As soluções são as mais diversas, como aliás tem acontecido ao longo dos anos com a alienação de serviços que já estiveram afetos a serviços públicos e que entretanto deixaram de estar. Eu queria chamar a atenção que os ganhos, tanto do ponto de vista do funcionamento das organizações, como da reorganização que podemos fazer do trabalho do próprio Estado, são elementos fundamentais desta mudança, que não é apenas uma mudança, mas também uma transformação no modo de trabalhar. Esta é a primeira entrevista de fundo que dá desde a tomada de posse do Governo. É a número 2 na orgânica do Governo. Este verão, nas férias de António Costa, vai voltar a ser a primeira-ministra em funções? Eu já não sei bem como responder. O Governo tem um primeiro-ministro e depois tem um conjunto de ministros que têm funções diferentes, uns mais transversais, outros estritamente setoriais. E tem uma hierarquia que que não é uma hierarquia dentro do Governo, é só uma hierarquia de representação, de substituição, e que acontece
Muitíssimas vezes, porque o Primeiro-Ministro não ausenta-se do país com frequência. Aliás, neste momento não está, está em Paris. E, portanto, isso é uma coisa que acontece naturalmente, que não tem nenhuma dimensão de especial. Estou certa que ambas as senhoras jornalistas, quando estão de férias, são substituídas no vosso trabalho por alguém a quem passam os temas que estão a trabalhar e de quem recebem o resultado desse trabalho quando regressam. É algo normal, natural e sem a dimensão que lhe tentam dar. Tem visto os seus poderes reforçados à medida que passamos da maioria relativa para a maioria absoluta. Viu os seus poderes nitidamente reforçados, é uma super-ministra, e muitos dizem que isso reflete uma preferência do primeiro-ministro em relação ao seu trabalho e até em relação ao seu próprio futuro, quer a nível de partido, quer a nível do governo. Ou não é nada disto? A nova orgânica do Governo, e no que diz respeito às pastas que eu neste momento tenho, mostram uma visão do centro do Governo que deve ter não apenas a dimensão legislativa, que sempre tem tido, e no fundo de definição das medidas de política, das políticas públicas, porque é isso que a função legislativa significa, também dimensões de planeamento dessas políticas e as dimensões, no fundo, de execução e dessas medidas através da administração pública, do conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que todos os dias colocam no terreno as medidas de política que são definidas. É isso que explica estas três pastas juntas num centro do Governo que procura fazer esta coordenação transversal das medidas de política. Quanto ao resto, acredito que as pessoas recebem um conjunto de funções em função da capacidade que demonstraram de as executar e estou empenhada em cumprir estas diferentes tarefas, o melhor que sei, o melhor que posso. É sempre essa atitude que tenho perante as coisas. Aquilo que está implícito na minha pergunta, exatamente. Quanto ao futuro, se a última vez que eu dei aqui uma entrevista à Rádio Renascença e ao público em, creio que outubro ou setembro do ano passado, já a pergunta tinha pouco sentido, neste momento tem ainda menos sentido. Num cenário em que estamos numa legislatura particularmente longa, são 4 anos e meio de trabalho que este Governo tem pela frente, ninguém está a pensar, nem a falar, nem a prever um momento que não seja a de António Costa ser secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro de Portugal. Mas aqui, se calhar, a ideia é criar músculo para o que vem depois de António Costa. A questão é que... Músculo político. Essa pergunta pressupõe um momento que não é aquele que nós estamos a viver. Estamos a viver em 2022. São muitos os desafios que temos para os próximos 4 anos e agora já não meio, mas mesmo assim ainda mais de 4 anos, e é nisso que estamos todos, o Governo como um todo, empenhado. E essa é a resposta que eu tenho a essa pergunta já há muito tempo. O Primeiro-Ministro tem mais confiança em si do que a própria Mariana Vieira da Silva tem em si própria? Não é uma questão de confiança. Eu tenho confiança, porque senão não estaria aqui, no trabalho que tenho pela frente, e é isso que me cabe. E também creio que é essa a confiança que o Primeiro-Ministro deposita em mim ao atribuir-me estas pastas. Podemos passar agora para a parte da função pública, sobre as reuniões que vai ter esta quarta-feira com os sindicatos. Reúne-se com os sindicatos e para lhes dizer exatamente o quê? Que, por exemplo, a atualização dos salários não vai ser possível já este ano. Bom, nós fizemos uma primeira ronda de negociação com os sindicatos, onde apresentámos um calendário. Nós estamos perante, mais uma vez, 4 anos e meio de uma negociação, cujos objetivos no programa de governo são bastante claros e que têm naturalmente diversas fases. As reuniões que se iniciam esta semana são reuniões que serão lideradas pela Secretaria da Administração Pública e que pretendem concretizar as medidas que já estavam
no orçamento de 2022 e que precisam de ser negociadas para serem concretizadas. São medidas que têm fundamentalmente a ver com uma intervenção tanto nas carreiras técnicas como nas carreiras de técnico superior, no sentido de garantir uma diferenciação inicial, portanto é o primeiro momento em que enfrentamos esta dimensão que decorre de uma aproximação entre carreiras pela evolução que o salário mínimo teve. Neste momento, enquanto falamos, a diferença entre um assistente técnico e um assistente operacional no início de carreira está abaixo dos 5 euros. Aquilo que será proposto é uma primeira diferenciação entre estas duas carreiras e uma diferenciação também para as carreiras técnico superior, que é um primeiro sinal de um caminho que está expresso no programa de governo de revisão destas tabelas para que as distâncias entre as diferentes carreiras e também o processo de progressão de cada um dos trabalhadores na sua carreira possa ter um caminho reorganizado em função do aumento do salário mínimo e do facto de todas estas carreiras terem ficado estreitadas, muito mais próximas umas das outras do que eram neste início. E, portanto, é o princípio de um diálogo sobre esta reorganização entre estas diferentes carreiras da administração pública, por um lado, e por outro, o reforço das qualificações como fator dentro da administração pública, colocando as pessoas que tenham doutoramento num patamar distinto, não só de entrada, como também de progressão na sua carreira. São dois elementos que estavam no orçamento para 2022 e, portanto, é a concretização de um orçamento já aprovado e que em breve entrará em vigor, mas que são também sinais num caminho que estabelecemos de reforço das carreiras da administração pública e de valorização, nomeadamente, dos técnicos superiores. O Governo atirou para setembro a avaliação da natureza da inflação para decidir a forma de atualização dos salários a adotar no Orçamento do Estado do próximo ano, mas este fim de semana o Primeiro-Ministro apelou às empresas para que fizessem um esforço de valorização salarial dos seus trabalhadores com a meta dos 20% até 2026. O que é que podemos esperar na atualização dos salários na função pública, tendo em conta também esta pressão que existe para o setor privado? Uma das medidas centrais do programa de governo e também do debate que foi tido no período eleitoral é precisamente a existência de uma negociação em sede de concertação social sobre um acordo de rendimentos que tem esse objetivo, trazer o peso dos salários no total da riqueza do país para valores como são os da média europeia e que Portugal também já teve, mas que durante a crise o peso dos salários foi descendo. Esse trabalho faz-se na concertação social, de forma mais transversal, e numa negociação com os sindicatos da administração pública, no que diz respeito à administração pública, que tem uma negociação própria, em que, aliás, o governo, nesse caso, é o empregador também. E, portanto, aquilo que dizemos e aquele objetivo que o Primeiro-Ministro reafirmou é que é preciso um encontro de vontades entre o Estado, uma resposta a nível fiscal, as empresas e os trabalhadores para fazer este reforço do peso dos salários no PIB. Esse caminho não está em causa pelo facto de estarmos a viver um momento de inflação e de grande incerteza do ponto de vista da evolução da nossa economia, porque é um caminho ao longo da legislatura. Também na legislatura anterior, nós definimos um conjunto de objetivos que alguns deles concretizámos logo nos primeiros anos e outros, por exemplo, ficaram mais concentrados num momento mais à frente da legislatura. Abrindo esta negociação em sede de concertação social sobre o acordo de rendimentos, podemos encontrar um cenário e um caminho para fazer cumprir esse objetivo, que é um objetivo de reforço do peso dos salários no total da riqueza do país, um objetivo de igualdade também, e que terá um caminho paralelo, que também tem que contribuir para este objetivo de reforço dos salários na função pública. Nada disto se mede em cada um dos ciclos que vivemos, mede-se num esforço ao longo da legislatura. Julgo que esse foi um dos grandes ganhos que o primeiro governo António Costa e também o segundo, que depois foi interrompido, teve esta perspectiva de qual é o caminho que temos para fazer ao longo desta legislatura.
que tem momentos em que ele pode acontecer em ritmos diferentes. É esse o nosso compromisso e mantém-se atual. Peço desculpa de voltar um bocadinho atrás em relação à revisão da tabela remuneratória. Já será possível no Orçamento do Estado de 2023 contar com esta revisão? O calendário pode ser já esse? Ter já uma dotação prevista no próximo Orçamento do Estado? É difícil assumir o compromisso de... Portanto, esta primeira mudança nestes valores concretiza-se já com este orçamento. Há depois um processo negocial que é mais vasto e que tem dimensões diferentes, de tabela remuneratória única, de CIADAP e também contabilizando aquilo que se prevê para o recrutamento e para as entradas da administração pública, que, tendo em conta que no mesmo período também terá que se fazer a negociação salarial anual do próximo ano, não estou certa que lhe possa definir um calendário já fechado à partida. Um processo negocial acontece também nos seus próprios ritmos. O que é certo é que este sinal que damos agora, nestas carreiras técnico superior e nas carreiras técnicas, é o início de um caminho que teremos que fazer com os sindicatos nos próximos meses. Uma data para o fim dessa negociação não é fácil antecipar, porque, no entretanto, terá que ser feito o debate sobre a atualização salarial anual do próximo ano e um conjunto de outros temas relacionados com a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar, com a reorganização dos tempos de trabalho, que também tem que ser feito. E, portanto, não consigo ter um calendário final, mas é uma negociação que começa agora e que continuará nos próximos meses. Em 2023, para o Orçamento do Estado, não é? Vai ser possível manter o desempenho do aumento extraordinário das pensões e também do rendimento mínimo de existência? Eu creio que é assim que se chama. Vamos poder manter, o Governo vai manter este nível de desempenho, que foi no fundo uma resposta aos parceiros de esquerda, em outubro, não é? O Governo e o país, necessariamente. A razão de ser de termos procurado, nestes meses e no momento de incerteza que vivemos, ter medidas que procurem combater o aumento de preços e responder às famílias em situação de maior emergência, prende-se precisamente com a necessidade de ter mais informação sobre o que é que se perspectiva nos próximos anos, em matéria de crescimento económico, em matéria de juros, nas diferentes dimensões que podem ter impacto nas decisões que temos que tomar. E é por isso que o debate para o Orçamento de 2023 é importante que seja feito com essa informação mais atualizada, sendo certo que não deixaremos de cumprir aquele que é a linha geral do programa do Governo. O que precisamos é definir um ritmo e um caminho e as capacidades que em cada momento o país tem para dar passos. É muito prematuro dizer neste momento se o aumento extraordinário de pensões e também o aumento que houve de 200 euros no rendimento mínimo de existência. Com os níveis de inflação e de aumento do PIB que temos, o aumento de pensões que decorre da Lei de Bases da Segurança Social é ele próprio muito significativo e, portanto, é preciso perceber que o aumento extraordinário procurou responder a uma situação em que a fórmula, ela própria, não se traduzia em aumentos. É preciso olhar para as diferentes dimensões do problema, para os números que tivermos nesse momento, para aquela que será também a resposta ao nível do Banco Central Europeu e para as consequências que o país tem. Há algo que eu julgo que nenhum português perdoaria, que é que se tomassem decisões sem ter em conta as capacidades que o país tem de as prosseguir. Um passo maior do que a perna. Esse conceito de dar um passo maior do que a perna e de procurar tomar as decisões que temos condições para executar não desapareceu, não é uma marca do Governo entre 2015 e 2019 ou entre 2019 e 2022. É aquilo que está na base do programa do Governo, é assim que o programa do Governo abre, com uma perspectiva de que as medidas de política têm que partir de uma base de contas certas. O programa do Governo fala também de um estudo sobre a semana de 4 dias de trabalho. A Ministra do Trabalho já veio dizer que será um estudo a avançar apenas no setor privado.
O que é que podemos esperar desta aplicação do trabalho na função pública? É expectável haver um corte salarial, como já chegou a existir? Que modelo é que podemos antecipar? Bom, eu primeiro queria esclarecer a questão de partida. Os temas da organização de tempos de trabalho são temas que são tratados numa perspectiva de convergência entre a administração pública e os trabalhadores do setor privado. Ou seja, por exemplo, as alterações que foram feitas à lei do teletrabalho aplicam-se tanto a uns trabalhadores como a outros trabalhadores. O que acontece é que a esfera de negociação desse processo não é a mesma e, portanto, a Ministra do Trabalho discutirá a aplicação da semana de 4 horas na concertação social, enquanto a nós, à administração pública, caberá discutir com os sindicatos da administração pública. É só por isso que acontece essa divergência de momentos de comunicação. É porque as negociações são feitas em sedes diferentes. Uma é feita na concertação social, a outra é feita com os sindicatos da administração pública. Em ambos estes grupos será tido o debate sobre a semana de 4 dias e sobre outras dimensões da reorganização do tempo de trabalho. Mas o que for decidido para um setor será decidido para o outro na mesma medida? Às vezes há períodos de aplicação diferentes, às vezes há formas diferentes e tempos diferentes de aplicar, mas sim, o objetivo do Governo é que aquele caminho que está no programa do Governo, que é de fazer um debate nacional sobre esta experiência que alguns países têm feito, também se aplicará à administração pública. O que é que... Há muitas diferenças, desde logo, o horário semanal de trabalho é diferente nestes 2 grupos e, portanto, a aplicação também pode ser de tipo diferente. Este processo iniciar-se-á com um estudo que já tínhamos feito na área do teletrabalho e que faremos agora sobre a aplicação deste princípio, que possa fazer também uma avaliação do que aconteceu com essa possibilidade que esteve na lei numa perspectiva de redução de salários. Pode ser de reorganização de tempo de trabalho, pode ser recorrendo a figuras que existem, concentrando mais horas de trabalho em menos dias, todas as soluções são possíveis. É isso que significa ter um projeto piloto e ter um debate com os sindicatos. É lá que nós precisamos de pensar como é que se concretiza, sendo certo que, obviamente, na administração pública há muitos setores onde esta experiência não é fácil, designadamente a saúde, que até precisa de estar coberta 24 horas por dia, em que as pessoas trabalham por turnos, ou a área da educação, onde as escolas necessariamente, a não ser que haja uma transformação muito mais significativa, que não é esta que está em causa, continuarão a responder aos alunos 5 dias por semana. E, portanto, toda essa adaptação do que é um princípio que vários países têm seguido, que pode ter projetos piloto e deve ter uma negociação sindical, é isso que faremos junto dos sindicatos. Já falou aqui também, ao de leve, do teletrabalho. Nas audições do Orçamento do Estado, de 2022, admitiu que era preciso fazer uma avaliação da lei do teletrabalho. Quando é que podemos esperar o calendário deste estudo, desta avaliação? Como é que se concretizar? Respondi a um conjunto de perguntas concretas sobre orientações que foram dadas para a aplicação do teletrabalho, que julgo que começa por aí a avaliação que temos de fazer. O estudo que eu há pouco referi sobre teletrabalho passou precisamente por nos sentarmos com sindicatos, com diretores gerais, com responsáveis por serviços, com trabalhadores, no sentido de compreender como é que o teletrabalho podia ocorrer. E julgo que esta lei trará balanços necessariamente e que na administração pública isso também necessariamente terá que acontecer. Quando nós vemos, por exemplo, que não tínhamos praticamente, creio que nenhuns pedidos relativos àquele reforço relacionado com o teletrabalho, isso tem que ser avaliado. Significa o quê? Que os trabalhadores preferiram, porque também têm menos custos, apesar de tudo, aceder ao teletrabalho sem esse... O que é que isso significa? Não sabemos. Portanto, acho que é preciso vermos como é que, no pós-pandemia, nós
Mas quer dizer, ninguém será preciso obrigado compreender. ao teletrabalho? Será sempre uma questão de preferência, é isso? É sempre uma questão de preferência e na disponibilidade que os serviços também têm de poder ter a pessoa em casa. Mas a questão é esta. Aquilo que nós vivemos durante a pandemia não foi teletrabalho. Foi uma experiência de trabalho remoto porque existia uma obrigatoriedade de ficar em casa, que necessariamente a evolução desta realidade para uma realidade de teletrabalho, em que os serviços terão sempre que ter algumas pessoas, em que é preciso que as equipas continuem a funcionar e é preciso pensar quais são essas modalidades, e isso foi dito também na nossa primeira reunião com os sindicatos, que é uma avaliação que precisamos de fazer com eles, porque a emergência não é sempre amiga das melhores soluções para a reorganização do trabalho. Está assim terminada este Hora da Verdade. A nossa convidada desta semana foi a Ministra da Presidência, a Mariana Vieira da Silva. Regressamos na próxima semana.